Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos os alunos, suas famílias. Espero que vocês estejam todos lidando bem com essa situação e aproveitando esse tempo aí para estudar, né? Colocar a leitura em dia, fazer algo que realmente possa distrair, né? E ser útil neste momento tão delicado, né? Hoje o tema da nossa aula é anotação em carteira de trabalho, tá? O material em PDF já está disponibilizado para vocês, então eu disponibilizei, como tenho feito aí no Canvas, a apostila que eu estou montando para vocês. E também um artigo, na verdade uma jurisprudência, né, que trata sobre uma questão relativa à anotação de carteira, para que vocês tenham, né, entendam e vejam como que funciona na prática. A anotação em carteira, gente, é um assunto relativamente tranquilo, tá? Nós não temos grandes dificuldades em relação a ele. Então, nesse vídeo aula, que eu vou fazer ele até mais curtinho, mas para destacar para vocês o que de fato é mais importante, o que é bacana que vocês compreendam, né, e entendam. Em sala de aula eu mostraria a vocês uma carteira de trabalho, tá? Para que vocês pudessem já pelo menos se familiarizar com aquela figura, aqueles que ainda não conhecem, né? Eu sei que muitos já trabalham, já têm, inclusive devem ter, né, a sua própria carteira, mas outros que não, eu iria mostrar e mostrando as subdivisões dela. Aqui a gente não pode fazer isso, né? Por vídeo isso não fica... não dá o efeito necessário, então eu sugiro que vocês peguem uma carteira, se vocês tiverem, se não tiverem, peça para seus pais, né? Para vocês manusearem, folhearem ela de acordo com o que eu vou falar com vocês agora e de acordo com o que está também na apostila que eu mandei, para ficar mais claro, para que vocês possam realmente visualizar aquilo que eu tô falando, tá bom? A CTPS, então, gente, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, é um documento relativamente importante, na verdade extremamente importante, relativo à relação de emprego ou ao contrato de trabalho. Então, sempre que se fale uma relação de emprego, seja de cunho urbano, seja de cunho rural, né, e portanto, inclusive os chamados empregados especiais que a gente viu, é necessária a anotação em carteira de trabalho. A anotação em carteira, ela é um requisito, né, de validade dessa relação de emprego, o que não significa dizer, todavia, que a sua ausência implica na inexistência da relação de emprego. Na verdade, não, né, porque vigora no direito do trabalho o princípio da primazia da realidade. Então, é claro que ainda que a relação de emprego não esteja anotada em carteira, pode ser possível comprovar a sua existência. Todavia, comprovada a sua existência, a anotação em carteira se faz indispensável, porque ela vai servir não só para a esfera trabalhista, mas também, talvez, principalmente para as questões previdenciárias deste sujeito, tá bom? Eu peço desculpas, estou um pouco constipada, né, e felizmente adoeci um pouquinho, mas tá tudo bem, tá, gente? É só uma gripe, e essa é de verdade só uma gripe, mas a fala tá um pouco ruim, então peço desculpa para vocês já em relação a isso, tá? Mas voltando então, todos aqueles que possuem então uma relação de emprego também possuirão, ou pelo menos deveriam possuir, uma carteira de trabalho devidamente anotada, tá bom? A carteira de trabalho, existe um capítulo indicado aí para vocês no material na CLT, específico sobre ela, né? Quem normalmente faz a anotação de carteira de trabalho não somos nós da área jurídica, o empregador o faz por meio do seu departamento pessoal, RH ou até mesmo contabilidade, mas isso acaba influenciando e afetando questões jurídicas, e por isso é importante que a gente fale. Eu reservo e faço questão de reservar uma aula para conversar sobre anotação em carteira, tá bom? Agora, antes da gente falar de forma um pouquinho mais prática sobre a carteira, vale a pena a gente traçar só algumas linhas iniciais para falar sobre a sua função, né? Para que ela existe de fato.
A carteira de trabalho, na verdade, ela tem algumas funções, né? No material eu trouxe para vocês que seria uma tríplice função. A primeira delas é a questão da identidade do empregado, né? Ela funciona quase que como um documento de identidade do empregado dentro da relação de emprego. É ali que o empregado vai se identificar enquanto um trabalhador. É a carteira que comprova que o empregado existe nesta condição, na condição de um trabalhador com vínculo empregatício. E por isso ela funciona como essa identificação, como um histórico que o empregado tem profissional, né? E daí, por exemplo, uma reclamação trabalhista, quando a gente vai qualificar o reclamante, que é o empregado que está indo ao juízo, a gente normalmente coloca lá RG número tal, inscrito no CPF sob o número tal e portador da carteira de trabalho número tal, série tal. Né? A carteira de trabalho é emitida pela Secretaria do Trabalho, né? Antigo Ministério do Trabalho, por meio aí das secretarias hoje se emite a carteira de trabalho, tá bom? E ela vem sempre com um número e com uma série. Então, a primeira função dela seria essa, talvez a de identificação do empregado. A segunda seria uma questão de controle, né? Os órgãos governamentais controlam índices de emprego, desemprego também pela questão de emissão de carteiras. Isso hoje acaba se perdendo um pouco, porque nós temos sistemas informatizados, como por exemplo o próprio E-Social e outros relatórios aí que os empregadores estão obrigados a enviar ao Estado, que dão conta de uma forma muito mais eficiente, né, do coeficiente de empregados e desempregados de forma mais atualizada, enfim. E a terceira função, que é a mais importante, é aquela que significa que a carteira de trabalho é a prova do contrato de trabalho, que é o que eu falava com vocês há pouco, né? Como que eu comprovo que eu trabalho em determinado lugar? A priori, por meio da minha carteira de trabalho. Ela faz prova daquela relação de emprego. Só da relação de emprego? Sim, né? Eu já falei isso em sala de aula com vocês. Outros tipos de relações de trabalho não devem estar anotadas na carteira de trabalho. A carteira de trabalho, ela tem espaço para anotações de contratos de trabalho. E contratos de trabalho se referem a vínculo empregatício. Então, o autônomo ou estagiário, a gente não anota a carteira, ok? Porque isso não vai computar na questão previdenciária, isso não vai gerar direitos trabalhistas. Então, não há um motivo, uma justificativa plausível para se anotar a carteira nestas situações. A carteira de trabalho é prova de um vínculo empregatício, prova essencial. Prova importante, mas é aquilo que eu disse há pouco. Não confundam, ela até pode ser considerada como requisito de validade. Todavia, não significa dizer que a inexistência de anotação acarreta na inexistência de contrato. O fato é que a existência de contrato deve gerar anotação em carteira. Se não gera, nós estamos diante de um problema jurídico. Tem que gerar. Tem que gerar. Inclusive, a anotação em carteira, gente, as demandas referentes à anotação em carteira são imprescritíveis. Por quê? Porque, de repente, eu trabalhei há 20 anos atrás para um empregador que não anotou minha carteira e eu vou aposentar agora e preciso comprovar tempo de serviço, e eu não consigo, porque a minha carteira não está anotada pelo meu empregador. Então, eu posso reclamar? A princípio, posso. Vou conseguir os direitos trabalhistas de 20 anos atrás? Não, mas vou conseguir a anotação em carteira, tá? Então, assim, ter um contrato de trabalho resulta em uma anotação em carteira. Se não há anotação em carteira, o empregador está sujeito, inclusive, às multas que estão dispostas aí na CLT. Aliás, a partir da reforma trabalhista, essas multas vêm discriminadas de uma forma mais objetiva, né? Consultem aí o capítulo da CLT. E, eventualmente, inclusive as questões, essa questão ela pode resultar num pedido de danos morais. O acórdão que eu coloquei no Canvas para vocês é uma situação dessa, onde se pleiteou danos morais em razão da anotação de carteira, só que neste caso concreto o TST não concedeu essa indenização porque ele entendeu que o dano não foi devidamente comprovado. Todavia, se comprova o dano, olha, eu tive um dano, eu tive um benefício previdenciário negado, né, ou eu tive determinada restrição pela ausência de anotação em carteira, pode gerar, sim, danos morais e reverter, portanto, em uma indenização, tá certo? A carteira de trabalho, gente, ela tem alguns elementos
básicos, né, que estão anotados. A qualificação do empregado, então tá ali o estado civil, seus documentos. Depois vem ali as questões relativas a sindicato, a recolhimento de contribuição sindical. Tem a parte de opção de FGTS, ingresso no FGTS. Aí vem a parte de anotação dos contratos, né, que é o grosso, é a parte mais importante talvez dessa CTPS, que é onde se registra quem é o empregador, qual foi a data de admissão, em qual função, com qual salário e posteriormente qual foi a data de saída. E aí tem a assinatura do empregador. Então ali está anotada a existência de um contrato de trabalho, é aqui que faz prova, né, daquela relação de emprego. Depois, a cada alteração salarial, isso tem que estar anotado em carteira. Os períodos de férias também são anotados em carteira. Há um espaço de anotações gerais, onde a gente vai anotar, por exemplo, se aquilo se trata de um contrato de experiência, ou se houve algum erro nas anotações anteriores, você faz uma ressalva nessa parte de anotações gerais, tá? Então, uma parte aberta. E depois tem uma parte referente aos afastamentos pela Previdência, e essa parte quem anota é a Previdência, o empregador não pode, teoricamente, anotar nesse campo, tá bom? Essa parte do contrato de trabalho, né, a anotação do contrato de trabalho é o que de fato mais nos interessa. Como eu disse há pouco, sob pena inclusive de ser possível pleitear danos morais em alguns casos em que o dano é comprovado, o contrato de trabalho tem que ser anotado. Então, se eu vou admitir o empregado, eu preciso anotar a carteira de trabalho dele. Vanessa, e se for por contrato de experiência? Ele é empregado do mesmo jeito. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre contratos de trabalho e a gente vai ver os contratos a termo, como, por exemplo, o contrato de experiência. E veremos que é um contrato comum, a diferença é que ele tem um prazo determinado. Ele tem que ser anotado em carteira, beleza? Tá, Vanessa, e aí, o empregador tem um prazo para fazer isso? Tem, 48 horas. Então, se eu ingresso hoje em determinada empresa como empregada, a empresa tem 48 horas para anotar minha carteira. E se ela não anota, sujeita a multa administrativa e sujeita aos pleitos individuais aí dos empregados se eles comprovarem algum prejuízo. 48 horas e sujeito à multa que eu disse a vocês que está aí na CLT, que é direcionada até para o empregado. Perfeito? O empregador pode reter a carteira de trabalho do empregado para as outras anotações, férias, alterações de salários, etc., por no máximo 5 dias. Mas para a anotação, ele tem 48 horas. Entendi. Então, significa que se você foi contratada no dia 7, o empregador pode anotar sua carteira de trabalho até o dia 9, perfeito? Perfeito, até o dia 9, 48 horas. E ele pode anotar, então, a data de admissão do dia 9? Não, o prazo é para a anotação. Não significa dizer que esses 2 dias serão desconsiderados como tempo de serviço. Por óbvio que não. Ele vai anotar no dia 9, me devolver essa carteira anotada, constando a data de admissão no dia 7, que é a data que eu fui efetivamente admitida, tá? Então, só tomem cuidado com isso. É um prazo de anotação, não significa dizer que é um prazo de tolerância, que eu posso comer ali do empregado e fazer com que ele trabalhe 48 horas sem registrar aquilo ali, tá certo? Um detalhe da data de saída que eu coloquei para vocês, que vocês vão ter mais maturidade na matéria para entender no 7º período, quando a gente falar de aviso prévio. Mas vale dizer que mesmo quando o empregado recebe o aviso prévio indenizado, o período do aviso prévio indenizado é projetado como data de saída, porque o empregado ganha os direitos relativos ao período que foi indenizado, como se trabalhado tivesse sido, tá bom? Agora, um ponto bastante importante que é legal a gente ressaltar, que é o seguinte: cuidado extremo que as empresas devem ter, porque elas não podem anotar na carteira de trabalho do empregado nenhuma conduta desabonadora. Por exemplo, o empregado foi demitido por justa causa. Aí a empresa, na hora de anotar a data de saída, faz uma ressalva e coloca demissão por justa causa, por desídia, que é o desvelo, a preguiça, corpo mole, né? Empregado preguiçoso. E aí eu anoto isso na carteira de trabalho. Pode, pessoal? Óbvio que não. De quem é a carteira de trabalho? É do empregado, o documento é dele. O empregador não pode anotar
algo contra ele no seu próprio documento. É a mesma coisa de eu ir até vocês, se estivéssemos em uma aula presencial, pegar o caderno de vocês e anotar lá, poxa, o Ronaldo não é legal. Ronaldo, você é super legal, só um exemplo. Ronaldo não é legal. Posso fazer isso com o Ronaldo? Não posso fazer isso com o Ronaldo, porque o caderno é dele. Se eu quero falar que ele não é legal, eu escrevo no meu. Mas no dele eu não posso fazer isso. Entendem? Porque o documento é dele. Eu não posso pegar a carteira de trabalho de Ronaldo e escrever algo que desabone para ele. Até porque, gente, a carteira de trabalho acompanha o empregado na vida dele. Quando ele for aposentar, ele ainda vai ter que usar aquele documento. E são situações muito difíceis de serem contornadas, né? Se o empregado faz uma anotação, o empregador faz uma anotação desabonadora, como que ele corrige isso depois? Se há outra regra, que eu não falei para vocês falar agora, que não se pode rasurar as anotações da carteira de trabalho. Então, como que eu corrijo isso? Antigamente, a Justiça do Trabalho, ela rasurava, ela tampava e batia um carimbo da Justiça do Trabalho. Aí eu pergunto para vocês, peguei lá a carteira de trabalho da Bárbara e vi que tá rasurado com um carimbão lá da Justiça do Trabalho em cima. Eu sou a nova empregadora dela. Com toda certeza eu sei, primeiro, que ela tinha alguma conduta ruim anotada ali. Segundo, que ela colocou a antiga empresa no pau, para falar o português, claro. Ajuizou reclamação trabalhista contra a antiga empresa, porque se tá o carimbo da Justiça do Trabalho, então são duas coisas que podem prejudicar ela em um novo emprego. Aí passou-se a admitir que a própria empresa rasurasse com a autorização do juízo aquela conduta desabonadora, mas é a mesma coisa. Se eu tenho um mínimo de conhecimento e pego a carteira de trabalho da Bárbara e vejo o negócio ali rasurado, é quase certeza que eu sei que ela teve algum problema e a empresa acabou riscando, tá? Então não pode anotar. Ah, Vanessa, mas ela é uma justa causa confirmada em juízo, é um fato que efetivamente aconteceu. Por exemplo, o empregado às vezes perde férias porque ele tem faltas excessivas. Ele não tem os 30 dias de férias. Aí a empresa no campo de férias coloca lá 0 dias de férias por causa de faltas reiteradas. Não pode, mas é verdade, mas esse registro você mantém no teu registro interno de empresa, na ficha do empregado que fica arquivada na empresa, não no documento desse empregado, não na carteira de trabalho dele, tá certo? Tranquilo? Então, vedação absoluta de anotação de condutas desabonadoras na carteira de trabalho do empregado, porque a carteira é dele, não da empresa. A empresa não pode anotar algo contra o empregado em um documento que ele vai levar para o resto da vida dele. Tranquilo, gente? Aí eu falei a questão da rasura, então vou voltar um pouquinho nisso pra gente só fechar o raciocínio. Não pode ter rasura nas anotações de carteira de trabalho. Vanessa, mas e se eu errar? Às vezes a gente erra. Eu vou pôr o salário do empregado e eu anoto errado o salário dele. E aí? Eu não posso rabiscar, não posso passar. Na minha época era Rorex, né? Não sei como é que vocês chamam hoje, branquinho, sei lá. Posso passar? Não, não posso. O que a gente vai fazer? Eu faço um asterisco do lado, coloco lá folhas 54. Nas folhas 54 tá aquela parte de anotações gerais que eu contei para vocês, que é uma parte mais ampla, que são só linhas, né? Não tem campo fechado, você anota o que você quiser ali. Aí você faz, ó, ressalva das folhas 21, que é essa folha que eu errei. Onde se lê 1500, leia-se 1800. Então você faz a ressalva de forma limpa, sem rabiscar, sem passar Rorex, né? Sem rasurar o documento. Perfeito? A gente faz a ressalva e fica tudo certo. Tranquilo, gente? Então, assim, eu acho que é o que a gente tinha para conversar. Ah, antes de encerrar, e para encerrar, só uma última questão. O que está anotado em carteira, por exemplo, o salário, por exemplo, a função, as datas de admissão e saída, elas são verdades absolutas? Elas geram presunção de verdade, de veracidade? Sim, elas têm presunção de veracidade. Mas é uma presunção absoluta de veracidade? Não, porque às vezes o empregador me paga 1.800 em carteira, isso no mercado é muito falado, paga 1.800 em carteira e R$1.000 por fora.
por exemplo, por comissões ou um valor extra folha, um salário extra folha. Por que que o empregador faz isso? Porque o salário que está registrado em carteira, necessariamente ele vai pagar encargos, ele vai pagar tributos, ele vai pagar todos os direitos trabalhistas. Se ele paga 1.800, coloca 1.800 na carteira e me dá R$1.000 em dinheiro por fora, ele paga os tributos só sobre 1.800, os tributos e todos os demais encargos. E R$1.000 sobre R$1.000 ele não precisa pagar, tá? Só que quando eu for reclamar em juízo, os reflexos desse R$1.000 que ele não paga para mim, deveria pagar. O meu salário, eu vou poder alegar que é 1.800 ou o meu salário é 2.800? Não, meu salário é 2.800. Ah, mas está registrado 1.800 em carteira. Então vai ser seu salário. Primazia da realidade. Se ele me paga 2.800 em carteira, 2.800, independentemente do que está anotado em carteira, meu salário é de 2.800. O que está anotado lá tem presunção de veracidade? Tem. Relativa. Se eu comprovar o contrário, permanece aquilo que é real, aquilo que é fático, aquilo que acontece de verdade, e aí eu vou conseguir todas as consequências disso que a gente vai aprender mais adiante, tá certo? Então, é basicamente isso. Claro que as anotações em carteira têm presunção de veracidade, servem como controle, como prova, como eu falei há pouco. Todavia, é uma presunção relativa, porque cabe prova em contrário e vigora na área trabalhista o princípio da primazia da realidade sempre. Perfeito, pessoal? Então, acho que é isso, né? O assunto de anotação em carteira é um assunto bem tranquilinho, né? Desejo muita paz para todos vocês, muita saúde, principalmente nesse momento. Estamos perto aí do feriado da Páscoa, né? Que vocês tenham uma Páscoa abençoada e que seja realmente um renascimento para todos nós, tá bom? Muito obrigada, estou com saudade de todos vocês, um beijão no coração de todos.